Olá, não creio que você voltou, então bora lá, eu sou Luciano Alves e hoje nós estamos aí, gente, com Notícia Laica voltando, dessa vez com uma matéria muito interessante que é sobre a promulgação pelo Conselho Federal de Psicologia de uma resolução que vai delimitar a psicologia como uma profissão laica e vai estabelecer critérios para os psicólogos lidarem com a religião. Na verdade, vai estabelecer vedações para a utilização da religião na prática psicológica, né, no fazer psicológico, e vai também dar outros parâmetros éticos para lidar com elementos que envolvem a religiosidade durante o trabalho do psicólogo. Lembrando que eu sou assistente social, mas, enfim, estamos muito próximos com as colegas da psicologia. Inclusive, tenho aqui no meu canal também já alguns vídeos sobre a mesma iniciativa que o Conselho Federal de Serviço Social está tomando. Então, mas eu quero trazer hoje da psicologia porque eles já divulgaram, eles já promulgaram essa resolução e nós, o Serviço Social, estamos ainda neste caminho. Espero que a gente aprenda com o que está ocorrendo, que eu vou mostrar agora na discussão da psicologia. É uma resolução fundamental, gente. Eu acho que a psicologia se põe aí, acho que na vanguarda, talvez. Eu não conheço outra resolução de profissão que vá falar disso aqui. Então, por isso que eu estava dizendo que a gente precisa aprender com as colegas nesse ponto. Olha aí, CFP publica resolução sobre laicidade no exercício da psicologia. Então, como eu mencionei, o Conselho Federal, aqui nessa resolução, diz, né, estabelece que, o que diz a normativa, né? Então, em resumo, a psicologia é uma profissão reconhecida por legislação nacional, ou seja, regulamentação por lei federal, sendo assim submetido às regras do Estado brasileiro, das quais a laicidade é uma das mais importantes, é um dos pilares de qualquer república, né? República que prevê direitos e que são inspiradas aí em um Estado democrático, vamos dizer assim, né, de forma geral. Então, a profissão, portanto, ela tem que ser laica obrigatoriamente, não é? Em sendo laica, a profissão, ela não pode utilizar de pressupostos religiosos, de instrumentais religiosos, de fundamentações religiosas no seu fazer profissional. Então a resolução vem trazendo esses pontos aí. E também, né, desdobra para um debate mais avançado que é hoje, que é relacionado à relação, né, que a religião tem na vida social e nos traços socioafetivos, vamos dizer assim, da população brasileira. E estabelece que o psicólogo vai precisar observar isso e vai, inclusive, se colocar como mais está colocado, né, mais um pressuposto ético de que vai ter que observar a intolerância religiosa como parte desse processo e, se necessário, né, objeto até de denúncia, tá? Então, esse aqui, eu vou deixar os links aí como sempre para vocês, tá? Então aqui dá acesso aqui ao site do CFP e aqui no final dá acesso à resolução, tá? Nós não vamos trabalhar a resolução porque, primeiro, eu não sou psicólogo e eu penso que vamos fazer isso com maior profundidade quando tivermos a resolução do serviço social. Mas é muito interessante de conhecer e acompanhar até para que a gente tenha mais elementos, como eu disse, para o serviço social. Vou também deixar um artigo para vocês que se chama esse aqui, Laicidade, que eu encontrei. É um artigo na verdade, da área do direito, né? O pessoal aqui, olha aqui os autores aqui do Rio Grande do Sul, né? Dessa Uniriter, escrever esse artigo, um artigo muito interessante
um artigo que vai destrinchar, né, o significado da laicidade do Estado brasileira, como que se relaciona com profissões e como que se desenha o papel de um conselho profissional dentro desse âmbito. Então, é um artigo muito interessante do direito para a gente ter em mãos, né, conceitos e elementos do direito que não tem como desassociar, não é só um debate ético, né? À medida em que um Conselho Federal lança uma resolução, ele se coloca como mais uma normativa no âmbito nacional em relação a essa profissão. Então, portanto, um disciplinamento da profissão. Os profissionais são obrigados a seguir, e essa obrigação passa pelo direito no âmbito do que está arregimentado como prerrogativas de uma profissão reconhecida por legislação federal. Tá? E aí, lendo esse artigo, você consegue entender melhor o que eu queria destacar, gente. Os conservadores de plantão já foram pro STF contra essa resolução. Olha que absurdo. Tá? Quem é que está na frente disso? Olha só. É o Partido Novo, né? E o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Então, eles entraram aqui com uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, querendo dizer que essa resolução é inconstitucional. Né? Então, eu li assim muito por cima e dá para perceber que eles pegam em pontos que eu citei até no vídeo anterior que eu trabalhei a informação sobre a criação do Comitê, né, Nacional de Respeito à Liberdade Religiosa, onde aqui eles usam aqueles argumentos que eu fiz a discussão lá, que é o argumento da maioria religiosa, que é o argumento de que a liberdade religiosa está acima de qualquer coisa e dando a ideia de que ela não tem limites, né? Inclusive, a laicidade de Estado seria exatamente a liberdade religiosa. Por quê? Eles vão dizer que vão pegar pela liberdade religiosa do profissional. O profissional, tendo consciência religiosa e tendo o direito de liberdade de expressão em qualquer lugar do Brasil, em qualquer âmbito, ele pode utilizar isso onde ele quiser. Então, isso atenta frontalmente ao próprio princípio de liberdade de consciência. Né? Porque a liberdade de consciência ela é garantida, só que você não pode utilizá-la para suprimir uma regra que é estabelecida para todos. Qual é a primeira regra estabelecida para todos? O Estado é laico, o Estado é separado da religião. Então você não pode ultrapassar isso. A segunda, que aí vem para os psicólogos, a resolução está dizendo uma profissão né, e assim como o artigo que eu separei, que vai também explicar isso, uma profissão ela só é reconhecida como profissão quando ela tem uma legislação. Tendo uma legislação nacional, uma legislação federal, essa profissão ela é obrigada a ter um caráter laico, porque o Estado é laico, é uma prerrogativa do Estado brasileiro. Então, quando um pessoal se insurge contra uma normativa dessa, demonstra que esse pessoal não quer o país laico da forma que ele é. Eu ainda acho que ele não é, né? Então ainda falta bastante ainda pra gente ver uma laicidade aí consistente no país. Mas o pessoal tá aí tentando fazer com que isso não avance de jeito nenhum. Isso é mais uma iniciativa, né? Enfim, fazem o debate da objeção de consciência, que eu fiz uma intervenção rápida na live que eu participei, né, de um debate na live do CRES Mato Grosso do Sul. Se vocês procurarem aí, vou deixar aqui no canto para vocês, aqui no card, para vocês acessarem. O que significa isso, né? Eles estão dizendo que o profissional psicólogo pode ter o direito de dizer: não vou fazer isso em nome da religião. Você não tem cabimento, né? Assistam o vídeo que vocês podem ver
que isso não tem o menor cabimento, tá? E por último, gente, ressaltar aqui que o processo está andando, né? Olha aqui tem aí a tramitação do processo, olha só. E o último ato foi da PGR, que é a Procuradoria Geral da República. Olha aqui, em novembro, comecinho de novembro, certo? Tá faltando a manifestação da AGU, que é a Advocacia Geral da União, mas a PGR já se manifestou, gente. A PGR bateu forte, né? Bateu forte aqui nessa iniciativa de inconstitucionalidade. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, separei aqui. Esse aqui essa é a manifestação da PGR. A manifestação que vai dizer 3 coisas importantes. Primeiro, ressaltar que a liberdade religiosa não se confunde com supremacia da liberdade de expressão. Ou seja, não é porque você tem liberdade de expressão que ela é suprema, que ela não tem limites. Então, portanto, dentro dos âmbitos profissionais ela tem limites. E dentro disso ter que respeitar o código de ética da profissão. Segundo, uma profissão tem que ser laica, uma profissão não pode permitir que os parâmetros dela sejam traçados pelo próprio profissional, né? Então quem traça os parâmetros são os conselhos profissionais. E por último, né, dizer que este Instituto Brasileiro, como é que é o nome? Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Inclusive acho que o Ives Gandra assina essa peça, né, de ADI. Nosso querido Ives Gandra, né, o advogado de última hora, de todo momento da Igreja Católica. Vejam que não são somente os evangélicos aí conservadores que estão à frente dessas iniciativas, gente, tá? Bom, o que eu quero dizer aqui? Que o Ministério Público Federal, portanto a PGR, é contra a representação dessa instituição, está dizendo que ela não é legítima, né? Então, vejam só a ousadia do pessoal, né? Vou destacar aqui o finalzinho aqui do voto, na verdade da manifestação, não é o voto, né? Vamos ver aqui. Eu destaquei aqui, mas eu perdi. Vamos ver aqui, é um finalzinho aqui, ó. O conjunto normativo combatido em observância ao caráter laico do Estado brasileiro e em prestígio à ética profissional visa, a rigor, assegurar o direito de crença e a liberdade religiosa dos indivíduos, protegendo-os de possíveis tratamentos terapêuticos desprovidos de respaldo científico, de eventuais proselitismos religiosos ou da indevida mercantilização da fé. Então, olha aqui, o Ministério Público dizendo que a profissão não pode ser utilizada para exercício proselitista, ou seja, o profissional ele tem uma religião, ele tem uma crença religiosa, quer dizer. Agora essa crença religiosa é do âmbito particular dele, não é do âmbito, né, do âmbito singular dele, não é do âmbito particular, né? O âmbito particular é quando ele se relaciona com a sociedade como psicólogo, né? E aí o pessoal vai por todos os lados para defender essa possibilidade, né? Por exemplo, dizer que eu sou psicólogo ou eu sou até assistente social o tempo todo, né? Até na minha casa eu sou assistente social. Não é, gente. Não é? Quando a gente não é assim, filosoficamente falando, a gente não tem como deixar a nossa crença em casa, né? Vamos dizer assim, para trabalhar como assistente social psicólogo. Você leva ela porque você é um sujeito social ontológico, né? Você é um ser social que tem uma totalidade. Agora, isso não significa que essa totalidade ela é preponderante à totalidade do outro, à particularidade do outro.
Então é aí que entra a necessidade do estabelecimento de critérios, e esses critérios também se aplicam quando estamos falando de religião, aliás, quando estamos falando de profissão, né? Então, quando vai observar a necessidade de se criar uma regra dentro de uma profissão, ela, além de estar sendo colocada para todos os profissionais daquela profissão, ela não pode fazer distinção em virtude de algo que seja supremo, né, que seria a tal supremacia da liberdade de expressão pela liberdade religiosa. Volto a dizer, quem defende esse tipo de coisa não concorda com o Estado laico, né? Quem defende esse tipo de coisa quer a instituição de um Estado teocrático, nem confessional, porque confessional, os modelos que a gente tem aí pelo mundo, né, mostram inclusive que tem Estado confessional que é muito mais laico do que qualquer Estado laico no mundo. O pessoal quer o retorno de um Estado teocrático, um Estado onde a igreja participa no mando, né? Participa no governo daquele país, participa daquele regime daquele país, daquele regime de governo, tá? Regime político, regime jurídico de instituição daquele país. Então, por fim, olha só, nesse cenário não se vislumbra a aventada afronta a princípios constitucionais, né, que o pessoal está falando, ressaltando que os dispositivos questionados, direcionados exclusivamente à atuação profissional do psicólogo, harmonizam-se com a dignidade humana e com o direito à liberdade de crença religiosa. Então, a Eliseta aqui, que é a procuradora da República, finaliza essa manifestação dizendo que o Conselho está corretíssimo e está dentro do que se espera de um conselho profissional quando vai falar de critérios que precisa estabelecer para a sua categoria. Tá bom, gente? Então é isso. Ficamos por aqui com essa boa notícia. Nós vamos acompanhar esse processo, tá? Como eu disse, penso que é um processo interessante de ter como referência para os assistentes sociais que vão aí, durante os próximos 3 anos, aguardar a promulgação da sua própria resolução, né, parecida com essa aqui da psicologia. Beleza, gente? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.